Então, muito bom dia, muito obrigado pela presença. É sempre uma alegria poder compartilhar a possibilidade de uma vida melhor, de uma maneira geral. E dentro desse contexto, a busca por uma mente serena, na realidade é uma grande reflexão da importância da meditação na carreira, na vida empresarial, para as empresas de uma maneira geral, e para a sua própria vida. Então, uma coisa importante vocês saberem, eu sou um religioso, né? O budismo Kadampa é uma religião, mas diferente daquele conceito que normalmente nós temos de religião, nós colocamos a nossa maior energia, o nosso maior empenho, o nosso maior foco, as maiores atividades, a maior quantidade de atividades em encontros como esse, ou palestras, ou aulas que nós chamamos de aulas introdutórias ou programa geral. Então, nessas aulas, nessas palestras, nós compartilhamos com vocês dois aspectos da vida de um praticante budista, mas que a gente entende que são importantes para todo mundo. E quando eu falo praticante budista, eu falo um praticante ordenado ou um praticante leigo, uma pessoa que simplesmente queira colocar alguns ensinamentos em prática e ter uma qualidade de vida. O primeiro desses aspectos, e o mais importante deles que a gente compartilha com vocês, é a prática regular de meditação. Sem nada de fantástico, místico, especial. A prática como um treino da mente, objetiva, prática. Então, com a mesma naturalidade que a gente entende que se treinar o corpo regularmente vai ter um corpo mais saudável, então eu vou tentar mostrar para vocês nessa palestra que se nós treinarmos a nossa mente regularmente, nós vamos ter estados mentais cada vez mais serenos, cada vez mais construtivos, cada vez mais positivo ante os fatos da vida, uma mente cada vez mais saudável. Então, em todos os encontros, nós fazemos duas meditações guiadas. Nesse eu não sei se a gente vai conseguir fazer duas, mas pelo menos a primeira a gente vai fazer. E apresenta um tema, apresenta uma linha de raciocínio. E o tema de hoje vai ser justamente dizer para vocês o que é a meditação, tentar mostrar os benefícios e ressaltar a importância da prática regular. Tudo bem? Então esse é o nosso plano de voo. Eu vou fazer uma breve introdução ao tema, depois eu vou conduzir uma meditação respiratória, que já é uma transmissão de um ensinamento, já é uma prática que todos podem fazer, e depois então eu apresento o tema e abro para perguntas, ok? Eu acho que isso tudo está em torno de 1 hora, é isso que você pediu. Essas atividades vão ficar dependendo da quantidade de perguntas que vocês fizerem, ok? Então vamos lá. Então, um primeiro ponto é o que efetivamente todos nós queremos. Entendeu? Então, inicialmente parece que nós queremos coisas diferentes, mas essencialmente, todos nós queremos duas coisas, especificamente, invariavelmente. Nós queremos ser felizes e nos libertar do sofrimento. É ou não é? Todos nós. Essa vontade de ser feliz, essa vontade de se libertar do sofrimento, se expressa de forma diferente ao longo do nosso dia e de forma diferente de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa deposita 100% dessa felicidade no trabalho, outra no corpo, outra na família, outra no reconhecimento, outra na carreira. Mas, enfim, se nós somarmos todas as coisas no relacionamento, se nós somarmos todas essas coisas, a gente continua e investe todo o tempo buscando felicidade e redução do sofrimento através de ações externas. E eu não estou dizendo que família, emprego, reconhecimento, carreira, trabalho, dinheiro, que nada disso é ruim, mas é enganoso a gente depositar 100% das nossas energias nessas coisas. E efetivamente a gente deposita, que para e olha para a sua agenda. Para e olha para a sua agenda. Não é verdade? Quanto tempo você dedica de fato a se tornar uma pessoa melhor, a ter um treino mental, a ter uma estabilidade bacana para ser mais feliz e benéfico para os outros? Você olha lá, está lá, é academia, trabalho, MBA, relação, Facebook. É ou não é? De uma certa forma, é isso que a gente busca. E nós não somos loucos, nós fazemos isso porque nós realmente acreditamos que essa rede social, que o nosso trabalho, que o nosso corpo, que o nosso relacionamento são uma fonte genuína de felicidade. Mas se a gente parar para pensar, mais cedo ou mais tarde, cada uma dessas coisas vai nos enganar. E mais cedo ou mais tarde, cada uma dessas coisas que a gente entende como fonte de felicidade, muitas vezes torna-se fonte de sofrimento e tormento. É ou não é? Quantos facecídios já aconteceram na vida? Quantas pessoas já abandonaram o Facebook dizendo eu não aguento mais?
muitos amigos, está ocupando muito meu tempo. É isso. Isso também é o trabalho. A gente dedica a vida a um trabalho, a uma empresa, a uma carreira, e num determinado ponto a gente é demitido às vezes. A situação muda, o que a gente faz torna-se obsoleto. Isso faz parte da vida. Família é a mesma coisa, as pessoas crescem, as pessoas vão buscar outros caminhos. E outra coisa, as pessoas morrem. Ou seja, mesmo que nós tenhamos uma vida absurdamente feliz, com todas as pessoas que a gente ama e tudo dando tudo muito certo, mais cedo ou mais tarde, essas coisas vão nos decepcionar. Ou porque as pessoas vão morrer, isso faz parte da vida, é um fato que a gente não pode evitar, ou porque nós mesmos encerraremos o nosso ciclo. Então, é importante que a gente viva com qualidade, de uma maneira bacana, com intensidade a nossa vida familiar, com intensidade a nossa vida profissional. Talvez intensidade, talvez a gente possa dizer intensidade e equilíbrio em todas essas coisas, mas que nós dediquemos algum tempo para construir um espaço onde de fato a gente vai encontrar um refúgio quando precisar, que é um espaço interno. Que é um espaço interno. E se nós construirmos esse espaço interno, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora, ou ao longo dessa aula, o que vai acontecer é que nós vamos aprender a viver todas essas coisas com mais energia, com mais intensidade, de uma forma mais positiva. Então é uma coisa bacana, você para, volta, se aperfeiçoa como pessoa, onde de fato você precisa se aperfeiçoar, e porque você dedica um tempo a se aperfeiçoar, você consegue viver mais intensamente as suas relações pessoais e profissionais. Então é mais ou menos isso que eu vou mostrar. Tudo bem? Mas para que a gente possa ouvir esses ensinamentos com uma mente bem preparada, bem tranquila, nós já vamos começar fazendo uma prática. Eu vou conduzir então um breve relaxamento e depois uma meditação respiratória. E aí a gente já parte com uma experiência. Tudo bem? Primeiro vocês podem pensar assim, eu não estou com a roupa adequada, ou eu não tenho almofadas de meditação, ou a luz está muito clara. Não existe espaço ou ambiente no qual a gente não possa meditar. Por quê? Porque meditação é um exercício da mente, exatamente. Né? A mente para o budista fica aqui no coração, então não tem muito erro. Né? Eu falo mente, aponto para o coração, porque na realidade, se você pensar, quando você está angustiado, quando você está chateado, onde é que está o nó? Não é aqui? Quando você está feliz, está tranquilo, aqui parece que tem uma luz. Então, essa presença dessa energia aqui na altura do coração, para nós, é uma indicação da existência da mente imaterial conectada ao corpo, mais ou menos aqui na altura do coração. Então, sempre que a gente medita, a gente tenta trazer a nossa percepção para essa área, tá bom? Então, vamos lá. Como nós estamos todos em cadeiras, a postura mais adequada os pés devem estar firmemente apoiados no chão. Isso fará com que a perna forme uma base estável para que a coluna fique ereta. A coluna deve estar ereta, mas sem tensão, como uma pilha de moedas. Né? Aqui no meio do nosso corpo denso, acontece em paralelo um corpo sutil. Vocês já devem ter ouvido falar dos chakras, mas a gente não precisa saber exatamente o que é isso para extrair os benefícios. Simplesmente se deixarmos a coluna ereta, mas sem tensão, nós já vamos extrair esse benefício. Tudo bem? Então, os ombros estão alinhados. Né? Então, se você tiver muito tenso no ombro, você pode dar uma giradinha para trás até ele encaixar. A mão direita repousa sobre a mão esquerda e os polegares tocam suavemente. E aí você coloca ela no colo, então os polegares vão ficar aqui na altura do umbigo. O queixo está ligeiramente abaixado. O que vai acontecer se a gente abaixar demais? A gente vai desenvolver sonolência. Se levantar demais, nós vamos desenvolver pensamentos distrativos. Então ele deve estar ligeiramente abaixado, a boca fechada, mas relaxada, como se sorríssemos por dentro. E a ponta da língua toca a parte de trás dos dentes superiores. Essa posição da língua, tocando a parte de trás dos dentes superiores, prevenirá a salivação excessiva ou ressecamento da boca, no caso de meditações mais prolongadas. Respiramos normalmente pelo nariz, sem alterar o nosso ritmo regular. E nossos olhos devem estar entreabertos, apenas uma fresta de luz entrando, sem que identifiquemos nenhuma imagem à nossa frente. Essa posição dos olhos é a mais difícil. Então, inicialmente, se você tiver qualquer dificuldade com essa posição, você poderá fechar seus olhos suavemente, mas tentando perceber a claridade local.
Essa percepção da claridade prevenirá alguma eventual sonolência. Esta, então, é a postura de meditação mais adequada quando estivermos utilizando cadeiras. Quanto mais próximo de cada gesto estivermos, maior será a chance de uma meditação bem-sucedida. Antes de começarmos a meditação respiratória propriamente dita, vamos deixar o nosso corpo um pouco mais confortável, um pouco mais preparado para meditar. Vamos percorrê-lo mentalmente, de cima para baixo, e à medida que encontrarmos algum ponto tenso ou dolorido, simplesmente relaxamos. Começamos então percorrendo mentalmente a nossa cabeça. Verificamos as partes internas e externas e deixamos que nossa cabeça fique mais leve e preparada para meditar. Agora é a vez do nosso pescoço e nossos ombros, pontos onde normalmente acumulamos muita tensão, oriunda de problemas diários, noites mal dormidas, práticas de atividades físicas, qualquer que seja a razão. Se você encontrar algum ponto tenso no seu pescoço ou nos seus ombros, simplesmente relaxe. Agora vamos percorrer mentalmente, deixar mais confortável cada um dos nossos braços, dos ombros até a ponta dos dedos das mãos. Em seguida, tomando cuidado para que a coluna permaneça ereta, vamos percorrer mentalmente e deixar mais confortável o nosso tronco. Verificamos mentalmente os nossos músculos peitorais, os músculos das costas, os músculos e órgãos do abdômen e demais órgãos do tronco. E por fim, cada uma de nossas pernas, dos glúteos até a ponta dos dedos dos pés. Desta forma, nosso corpo está um pouco mais confortável,
um pouco mais preparado para meditar. Com o corpo neste estado, no entanto, barulhos e pensamentos parecem ganhar uma maior dimensão. Mas não devemos prestar atenção aos barulhos, tampouco dar sequência aos nossos pensamentos. Para ajudar a reduzir a nossa agitação mental, devemos sempre iniciar nossas práticas espirituais ou qualquer atividade importante com uma breve meditação respiratória como a que se segue. Continuamos respirando normalmente pelo nariz, sem alterar o nosso ritmo regular. Enquanto inspiramos e expiramos, tentamos identificar um ponto sutil, onde o ar provoca uma sensação ao entrar e sair de nossas narinas. Seguimos respirando normalmente pelo nariz e tentando identificar um ponto sutil, onde o ar provoca uma sensação ao entrar e sair de nossas narinas. Quando localizarmos esse ponto, concentraremos nele toda a nossa atenção, parando imediatamente de seguir barulhos e pensamentos. Ficaremos assim, em paz, completamente concentrados no ponto onde o ar provoca uma sensação ao entrar e sair de nossas narinas, pelos próximos 5 minutinhos. Sempre que algum barulho ou pensamento distrair sua atenção, com gentileza, localize o ponto onde o ar provoca uma sensação ao entrar e sair de suas narinas e procure manter-se estritamente focado nesse ponto, sem distrações, por mais alguns minutos.
No próximo e último minuto, mantenha-se estritamente focado no ponto onde o ar provoca uma sensação ao entrar e sair de nossas narinas. Aos poucos, então, podemos ir relaxando a nossa concentração. Quando for conveniente, então, podemos abrir os olhos. Muitas vezes, quando a gente vai falar de meditação, o mais importante é a gente ter essa experiência. E aí, talvez o que aconteceu com a maior parte de nós, como quem não tem experiência em meditação, quando começou a meditar, se deu conta de quão agitada é a sua mente, é ou não é? Presta atenção na respiração. Lista de compras, trabalho, reunião, não sei o quê. Na respiração. Carreira, agenda, lalali, lalala. Na respiração. Tá frio, tá quente. Então no início a gente falou, caramba, isso não é para mim. Mas à medida que a gente foi se concentrando, foi repetindo, foi se determinando a focar na respiração, que é um objeto neutro, a gente foi percebendo que as nossas agitações foram baixando. E como é que a gente se sente no final? De uma maneira geral, a gente se sente bem e tranquilo, bacana, né? Se sente em paz. E aí a pergunta é, o que mudou efetivamente na nossa vida? Alguém pagou nossas contas? Resolveu nossos problemas profissionais? Resolveu as nossas pendências afetivas? Não, mas a gente agora está um pouco mais em paz. Isso então nos dá um primeiro caminho de que felicidade e sofrimento não tem como fonte principal as coisas que acontecem do lado de fora. Esse é um primeiro ponto muito importante para a gente entender a importância da meditação. Felicidade e sofrimento acontecem aqui no coração. No dia a dia, parece que são provocadas por coisas externas. Mas a rigor, se a gente parar para pensar, acontece aqui no coração. E por que acontece aqui no coração? Diferentes pessoas experienciam felicidade e sofrimento em diferentes situações. Porque é uma prova cabal que não vem do lado de fora. Vamos tentar pensar num exemplo prático, cotidiano. Por exemplo, pneu furado, quando você está atrasado, é fonte de sofrimento? É um problema? Sim ou não? Sim ou não? Para a maior parte das pessoas é. Você olha e fala assim, ai, furou o pneu. Você não diz, oba, furou o pneu. Ou você não diz simplesmente furou o pneu. Você diz, caramba, furou o pneu, estou atrasado, reunião e tudo mais. É ou não é? E você projeta no pneu a fonte do seu sofrimento, o seu principal problema. Agora, a rigor, o pneu furado é um problema de quem? Pensa direitinho. O furo do pneu é um problema de quem? Problema do pneu. Concorda? O seu problema qual é? É ansiedade. O seu problema é ansiedade, é a dificuldade de lidar com isso com a mente serena. E a maior prova disso é que quem é que conserta o furo do pneu? Não, o borracheiro. O borracheiro é que conserta o furo do pneu, concorda? Agora, é ele que conserta o seu problema? Sim ou não? Ele vai, a menos que ele frequente as aulas, enquanto ele conserta, ele pode dizer, bom, vai, você coloca na postura de meditação. Se ele não sabe fazer isso, então a gente entende, uma coisa são os fatos da vida, o cotidiano, e outra coisa completamente diferente, apesar de não parecer, é a maneira como nós reagimos a esses fatos. Então, à medida que a gente começa a perceber que se nós fortalecermos onde de fato as coisas acontecem, onde o sofrimento, onde a ansiedade, onde o orgulho, onde a inveja, onde a confusão, onde o desejo, muita gente acredita que você querer muito alguma coisa é uma energia. Até determinado ponto é, mas a gente sabe que quando a gente quer muito alguma coisa, a partir de um determinado ponto atrapalha. Atrapalha, e se você não consegue, pior ainda, é uma queda gigantesca. Então todos esses estados mentais confusos, negativos, intensos,
ao invés de dar energia, na realidade eles roubam a energia do problema. De novo, pensa simples, pensa nessa questão cotidiana. Você resolver, assim, o pneu furou, quais são então as suas duas únicas alternativas? Consertar o pneu com uma mente serena ou consertar o pneu com uma mente agitada. Percebe? Se você conserta o pneu com uma mente serena, isso tem uma consequência. Se você conserta o pneu com uma mente agitada, isso tem outra consequência completamente diferente. E a gente sabe, de novo, esse é um caso tranquilo do cotidiano. Se você está com uma mente agitada, você não acha o macaco, você não consegue levantar, você descobre que e aí você vai ficando mais ansioso, mais agitado. Essa ansiedade e essa mente agitada, muitas vezes é fonte de um acidente. Ou piora a situação, a gente sabe disso. Aí você fala, isso vale para pneu furado. Vale para reunião de trabalho? Sim ou não? Percebe? Então você vê, essa atitude ante os fatos da vida, a mudança de atitude, uma mente serena ante os fatos da vida, é fundamental. Eu trabalhei numa empresa grande da área financeira, como o Brancato já colocou, onde nós tínhamos lá, era uma empresa muito organizada, muito bacana. E eu lembro disso claramente, do tipo, tinha assim, as 10 atitudes para uma reunião bem-sucedida. Eu achava aquilo o máximo. E nenhuma reunião era bem-sucedida. Mas tinha as 10 atitudes. Identifique o papel, faça a pauta, lá. E nenhuma das atitudes era mantenha uma mente serena e construtiva. Agora a pergunta é, se você não mantém um estado mental sereno, construtivo, sob controle, como é que você vai conseguir ser organizado? Como é que você vai conseguir ouvir os outros participantes? Como é que você vai conseguir rapidamente integrar todas as ideias e chegar a uma solução bacana para todo mundo? Como é que você vai conseguir agir que não só em defesa dos seus próprios interesses ou das suas próprias ideias? Impossível. Impossível. Com uma mente agitada e despreparada, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Com uma mente agitada e despreparada, a gente tende a se confundir, a tropeçar nas próprias pernas, a se machucar ao trocar um pneu. Percebe? Então, entendendo isso, que felicidade e sofrimento são estados mentais e não necessariamente oriundos do que acontece do lado de fora, mesmo pela nossa incapacidade de lidar com isso, então a gente começa a desenvolver o interesse de exercitar onde de fato precisa ser exercitado, dentro. Treinar a mente a ser cada vez mais pacífica, cada vez mais construtiva, banir a ansiedade, banir qualquer estado mental que tumultue ou atrapalhe a nossa felicidade, ou que em última instância seja ele, o estado mental confuso, fonte de sofrimento. Quando você está irritado com uma pessoa, quem é que está te causando sofrimento? Olha que legal, agora você já não fala com tanta seriedade. Supondo que você tenha sido enganado, você foi tripudiado, te roubaram, sei lá, R$300, para mim é uma fortuna. Você fica chateado, fica ou não fica? Naturalmente a gente desenvolve alguma raiva, é ou não é? E aí alguém vira para você e fala assim, nossa, mas quem é que está te causando essa dor toda? O que você vai falar? Não, calma, isso aqui é uma palestra budista, você tem que falar com calma e educação. Mas você vai dizer, foi o ladrão que me roubou, que não sei o que, era um dinheiro que eu estava precisando, o ladrão, o dinheiro, o mundo que não me ama. Mas efetivamente, o que está causando essa dor para você? Pare e pensa. É a sua raiva. É a sua raiva. Se simplesmente você pensar, foi mais um fato da vida que aconteceu, e eu preciso, de novo, eu só tenho duas alternativas de passar por ele, com uma mente negativa e conturbada, ou com uma mente serena, procurando achar soluções construtivas para o que vai acontecer. E se eu entender isso, eu vou querer treinar a minha mente. E a técnica do treino da mente, a técnica que nos ajuda a fortalecer e desenvolver estados mentais serenos e construtivos a qualquer tempo, diante de qualquer situação, se praticarmos, chama-se meditação. Muito obrigado, vocês estão acompanhando. Então vamos lá, vamos entender direitinho o que é meditação na nossa tradição. Então, tem diferentes tipos de meditação. Tem pessoas que falam assim, eu gosto de meditar regularmente, eu sento, coloco uma música tranquila. Para nós isso é relaxamento, né? Eu crio um ambiente bacana, tá legal, mas você não está exercitando a sua mente, você simplesmente está relaxando. Que foi o primeiro exercício que a gente fez. A gente fez um relaxamento
e então uma meditação. Mente serena, focada, no ponto onde o ar provoca uma sensação ao entrar e sair das narinas. Então aqui, meditação, Geshe-la diz, no novo manual de meditação. Meditação é uma mente que se concentra em um objeto virtuoso e que é causa de paz interior. Então meditação é uma mente, é um estado mental. Ou seja, só você pode gerar esse estado mental, porque a mente está dentro. Ninguém tem esse poder. Hoje parece que as coisas e os fatos têm esse poder, mas porque a nossa mente é fraca e destreinada. Eu sei que é horrível ouvir isso, mas é o que acontece. É o que acontece. A nossa mente é fraca e destreinada. Como uma pessoa, por exemplo, que perde o controle por qualquer bobagem. Por exemplo, muitos de nós acham esquisito que uma pessoa, uma outra pessoa, qualquer que seja o gênero dela, saia ou perca completamente o controle por causa de uma barata. Acha ou não acha? Quantas vezes a gente já não viu uma outra pessoa morrendo de medo de uma barata e você falou, que frescura? É ou não é? Mas veja bem, qual é o poder que a barata tem de gerar esse medo ou esse descontrole na mente de uma pessoa? Nenhum, nenhum. É a pessoa que tem uma mente fraca e descontrolada. Agora, cá entre nós, qual é a diferença entre a barata e o seu chefe? Qual é a diferença entre a barata e o seu cliente jogo duro? Qual é a diferença entre a barata e os seus colegas de trabalho que têm uma atuação meio esquisita, meio uma concorrência acirrada nesse aspecto? Nenhum. Nenhum. Se você não consegue manter a sua mente controlada diante do seu chefe, diante de um cliente jogo duro, diante de um colega de trabalho, você está tão destreinado quanto aquela pessoa que tem o medo de barata, porque efetivamente as coisas do lado delas não têm esse poder de descontrolar. É a nossa mente fraca e descontrolada. Então, mente interna, estado mental, responsabilidade de quem? Sua. Só sua. Está saindo dos eixos à toa? Treina, fortalece. É a mesma coisa quando a gente é fraquinho corporal, o que a gente faz? Malha. A meditação é a malhação da mente. Então, tão importante quanto nós termos um corpo forte, é fundamental ter uma mente forte. Que se concentra, foco único. Essa é a parte dolorosa que vocês já experimentaram. No dia a dia, qual é a nossa prática? Que se dispersa. A gente acredita que a gente vale porque a gente pensa e age faz mil coisas ao mesmo tempo. É ou não é? Essa juventude que está aqui muito bem representada, né? Vocês conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Vocês conseguem estudar, ouvir música, ficar no Skype, né? E no Face ao mesmo tempo. Eu acho isso fantástico. É uma habilidade. Agora, é uma habilidade que, do ponto de vista da mente que se concentra, vai te prejudicar. Entendeu? Então, se você fizer o treino, você vai conseguir manter a sua mente conectada em virtude e fazer uma coisinha de cada vez. Mais ágil, mais ágil. A gente já vai comentar sobre isso já já. Agora, se concentra em quê? Necessariamente num objeto virtuoso. É um foco. É um foco, ou seja, nós treinamos a nossa mente a desenvolver compaixão, a desenvolver amor, a desenvolver paciência, a desenvolver sabedoria. É um treino. No budismo moderno, que é um livro que Geshe-la nos deu de presente, então vocês podem baixar o budismo moderno gratuitamente da internet, ele nos dá os 84.000 conselhos de Buda para a gente desenvolver estados mentais virtuosos e ter mais paz e mentes mais treinadas. Então nós podemos ler, compreender, meditar, fortalecer a nossa mente e levar para o nosso dia a dia. Então, se nós fizermos isso, aos poucos a nossa mente vai mudando, né? E se nós fizermos isso, nós vamos obter aquilo que a gente quer, mais paz interior. Porque é a paz interior que é a fonte de felicidade. É ou não é? Muitas vezes a gente acha, por exemplo, que o sucesso é a fonte de felicidade. É? Sim ou não? Você pode ter sucesso e felicidade, e pode ter sucesso e ser uma pessoa infeliz. Quantas vezes a gente já não viu uma entrevista de uma pessoa popular, não sei o que, eu não consigo mais sair, eu não consigo mais não sei o que, ou seja, tem sucesso e, de novo, deposita em outros fatores a fonte da sua infelicidade. O que significa isso? Quando você ouve, qualquer coisa é enredo. Significa tão somente que aquela pessoa alcançou o sucesso, mas não conseguiu desenvolver paz interior e continua apontando
para fora a fonte de problemas, apesar de ter sucesso, apesar de ter dinheiro, apesar de ser belo, apesar de ter reconhecimento, apesar de ter uma família maravilhosa. Então tudo isso, você percebe que, de novo, são estados mentais e que você só vai obter efetivamente se você treinar, se você mantiver a sua mente concentrada em um objeto virtuoso. Fizer esse treino diário, porque você quer ser feliz quando? Quando faz uma palestra de meditação? Quando vai à missa? Fala aí, quando é que você quer ser feliz? Você quer ser feliz numa reunião de trabalho? Você quer ser feliz resolvendo uma questão séria de família? Você quer ser feliz encarando o metrô às 7 horas da manhã? Ou às 4 da tarde no feriado, vindo da Zona Sul para cá? Percebe? E esse é um outro ponto muito interessante. Você olha para fora, quais são as nossas possibilidades de felicidade vinda de fora? O que a gente pode esperar, vocês jovens, do mundo do lado de fora, em termos de preservação ambiental, em termos de mentes cada vez menos egoístas, em termos de questões políticas, em termos de questões socioeconômicas? A coisa não está fácil. Agora, de novo, essas coisas por si só não têm esse poder. Então, se a gente olhar tudo isso, a gente vai desenvolver essa vontade incrível de treinar a nossa mente, ser capaz de ser sereno e construtivo sempre. E uma pessoa que treina a sua mente, que tem um foco em virtude, que tem uma prática regular, ela é uma pessoa extremamente ágil. Por quê? Porque treina, porque tem espaço mental, porque aboliu a ansiedade, aboliu o medo, aboliu o orgulho, aboliu a inveja e tudo mais, porque tem esse espaço interior, ela consegue agir melhor, que é uma outra pecha que a gente tem, um outro equívoco. A gente acha assim, não, fala devagar que ele faz meditação. Ele é uma pessoa assim meio zen. Não, uma pessoa que tem uma mente serena tem um enorme espaço mental, tem uma enorme capacidade de achar soluções criativas para si e para os outros, de se aprimorar como ser humano mesmo e ser um ser humano cada vez mais benéfico. Então, um pouquinho para encaminhar para o final e abrir para as perguntas, eu queria tentar mostrar para vocês, efetivamente listar alguns benefícios, para que a gente pudesse refletir e, de fato, desenvolver a vontade de ter um treino regular, de ter uma capacidade de se fortalecer na sua casa. Porque, de novo, você não pode depender das pessoas ou de locais para fazer o seu treino. É um treino diário, né? É quase como uma higiene mental diária. Tipo assim, você depende das pessoas para tomar banho? Você sai da sua casa para escovar o dente, para tomar banho? Não. Então é a mesma coisa. Para você fazer essa higiene mental, para remover os estados mentais negativos e aprimorar os estados mentais virtuosos, você precisa que seja fácil, prazeroso e na sua casa. Então, se você entender os benefícios, você vai querer ter essa prática. Então, primeiro, ficamos livres de preocupação e desconforto mental, experienciando verdadeira felicidade. Quando nós temos um problema sério no trabalho, na noite anterior, o que nós dizemos? Ou pensamos, vou dormir bem porque amanhã eu preciso de energia para resolver essa questão? Sim ou não? Não. A gente fica caraminholando. Eu vou chegar lá no trabalho, aí eu vou dizer isso, aí o cara vai falar aquilo, aí o fulaninho que está sempre puxando o saco do chefe vai assumir essa postura, aí eu vou me irritar com ele, aí não sei o quê, e aí eu vou dar ideia, eu já sei que o outro que é do contra vai me criticar. É ou não é? Alguém nunca viu esse filme? Alguém não vê esse filme regularmente? E aí quando você chega no dia seguinte no trabalho, estressado, não dormiu direito, fala, vamos fazer isso? As pessoas falam, oh, que ótima ideia, vamos! Quem paga a conta da sua insônia? Quem paga a conta da sua mente ansiosa? Quem paga a conta da sua mente descontrolada? Percebe? Então, é uma ferramenta que vai te tirar o seu maior inimigo, que são os seus estados mentais negativos. Conseguimos ser felizes o tempo todo, até nas circunstâncias mais adversas. Para mim, eu diria que esse é um dos pontos principais da meditação. E aí talvez a gente precise pensar com muita tranquilidade sobre ele, porque são muitos os fatos da vida que são circunstâncias adversas. Então, Geshe-la diz aqui, conseguimos ser felizes o tempo todo. Então uma pergunta, por exemplo, que você pode se fazer, será que dá para ser feliz num velório?
de um ente querido? Aqui diz, conseguimos ser felizes o tempo todo, se praticarmos meditação. Será que isso é possível? Então vamos fazer um raciocínio juntos. Supondo que você seja um praticante de meditação, ou simplesmente se determine a manter uma mente serena e positiva sempre. Quando você participa de um momento desse, que normalmente causa muitas dores e confusão na mente das pessoas, né? E você chega com uma mente serena, um bom coração, uma atitude estável, e você dá um abraço, dá um sorriso terno, sabe o que dizer para a pessoa certa, vocês já devem ter ouvido de uma forma natural: muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo seu apoio, foi muito importante estar do seu lado nesse momento. Quando você ouve uma coisa dessa, você fica feliz ou triste? Percebe? Então a felicidade nunca vai se dar em virtude do sofrimento alheio, nunca. A gente nunca vai ser feliz observando o sofrimento alheio. Agora, a felicidade de ter uma mente serena, forte e preparada para beneficiar os outros sempre, principalmente em momentos onde a maioria das pessoas com mente destreinada sofre, é imensa. Não por reconhecimento, não por poder, mas simplesmente pela alegria de ser um ponto de luz num mundo de tanta confusão. E esse ponto de luz não precisa vestir diferente, não precisa ser um religioso com um rótulo determinado, é simplesmente uma pessoa que entendeu o poder de uma prática espiritual, ou seja, o poder de uma meditação, o poder de aperfeiçoar-se internamente para beneficiar os outros. E principalmente, colocou em prática. Esse é um outro problema que nós temos. Normalmente, nós gostamos de ouvir ideias, gostamos de ter conhecimentos incríveis e nos dedicamos muito pouco a estabelecer uma experiência mais profunda e uma prática. E não precisa ser um monge budista para fazer essa pergunta para vocês. Quantas coisas inspiradoras e verdadeiramente úteis vocês já leram e aprenderam na sua vida? Poucas ou muitas? Certamente muitas. Certamente muitas. Quem tem e-mail já há muitos anos, antigamente a gente recebia aqueles PowerPoint com várias ideias inspiradoras para a vida. São ideias válidas. Se você já leu tanta coisa útil, tantos mestres incríveis, tantas histórias maravilhosas, já teve experiência de vida, por que você não mudou completamente? Por que você hoje não é uma pessoa com uma mente completamente treinada e absolutamente capaz de reagir a tudo com uma mente serena e construtiva? Porque ficou no plano intelectual. Só por isso. Se você tivesse dedicado um tempo de trazer do plano intelectual para uma experiência profunda no seu coração, e essa é a função da meditação, é trazer o entendimento para cá, você teria movido a sua mente. Então, se você conseguiu mover um pouquinho a sua mente em alguma direção, significa que talvez naquela direção você tenha exercitado. Se não conseguiu, ficou aqui, parou aqui. Porque, de novo, é um treino. E não tem nada de fantástico, religioso ou místico. De novo, a gente volta e pensa simples, como o treino do corpo. Supondo que você leia a enciclopédia fantástica do Gustavo Borges sobre meditação. Se ele falar sobre meditação, vou achar esquisito. Sobre natação. Tudo bem? Natação. Você leu tudo, sabe a fisiologia do movimento, sabe como você tem que se preparar. Isso vai fazer com que você caia na piscina e saia nadando? Tem que o quê? Percebe? Olha que facilidade. Então isso explica por que toda tecnologia espiritual de novo, não estou falando de religião, eu estou falando porque toda tecnologia de aprimoramento como ser humano não fez tanto efeito quanto você gostaria que tivesse feito, porque ficou no plano intelectual. Você leu, compreendeu, achou bacana, mas parou aqui. Parou aqui. À medida que você medita e traz esse conhecimento intelectual, racional, para o coração e desenvolve essa experiência profunda e leva essa experiência para o seu dia a dia, aí sim você se aprimora e obtém resultados. Aí sim você vai conseguir ser feliz o tempo todo. E aí tem uma outra posição que nós mesmos jogamos contra nós. Você pode dizer assim: mas monge Drimê, isso não me parece natural. Eu sou assim, tipo bicho solto, fera ferida. Eu vivo organicamente.
Eu gosto de liberdade. Isso parece muito mecânico. A gente sente isso ou não sente? A gente sente isso. A gente sente isso. E aí eu preciso perguntar para vocês assim, o que é o seu conceito de liberdade? Liberdade é um navio à deriva no meio do oceano? Ou a liberdade é um navio que navega serenamente na direção de um objetivo? A gente tem que repensar o nosso conceito de liberdade. Porque assim, nós temos um objetivo na vida, temos ou não temos? Qual é o nosso objetivo? Já falamos sobre isso, é importante a gente lembrar. Ser feliz e se libertar do sofrimento. Então nós temos um objetivo, ele está aqui, ó. A gente quer ser muito feliz e para sempre, quer ou não quer? Sim ou não? Sim, quer se libertar completamente do sofrimento. Então a gente tem esse objetivo. Agora, se a gente deixa a nossa mente ir em qualquer direção, como um navio à deriva, é garantido que a gente vai atingir esse objetivo? Talvez a gente vá até assim. E na maioria das vezes a gente age dessa maneira. Porque a mente está confusa, porque o barco está à deriva. Então, à medida que você medita, você consegue viver melhor e trilhar o seu caminho de vida, viver melhor agora, no dia a dia, ser um aluno melhor, ser um profissional melhor, ter uma empresa mais bacana. Pode parecer pretensão dizer ter uma empresa mais bacana, mas pouco antes de me ordenar, eu tive a boa fortuna de trabalhar numa empresa pequena com um amigo meu, e ele me chamou justamente para levar esses valores para as pessoas. Não através de palestras, não através de meditação, porque na época eu não era nem ordenado. Ao longo eu me tornei professor. Mas através do quê? Do bom exemplo, de uma forma diferente de trabalhar. Um bom exemplo é a verdadeira maneira como nós mudamos as pessoas. Porque de blá, 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 está todo mundo lotado. Agora, falar e fazer, colocar em prática, é muito diferente. É isso que sensibiliza. E a empresa dele mudou sem nenhuma discussão empresarial, sem nenhum curso de como atuar melhor. Mudou que as pessoas decidiram mover a sua mente e trabalhar de uma forma diferente. Mais serenas, mais tranquilas, com uma visão mais ampla. Aprenderam a trabalhar trabalhando. E de alguma maneira treinando a sua mente no cotidiano. Sem DR profissional. DR todo mundo sabe, né? Discussão de relacionamento. DR no trabalho é muito chato. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar melhor. A melhor maneira da gente trabalhar melhor é ter uma mente controlada, serena, entendendo que o nosso desafio está aqui, e ser um bom profissional. Agora, de novo, como é que nós vamos ser um bom profissional? Como é que nós vamos ser um líder? Como é que você pode ser um líder com uma mente descontrolada? Com uma mente cheia de orgulho, com uma mente autoritária? Impossível! Você vai ser um comandante, um general, sei lá o quê, mas nunca um líder. Como é que você vai ser um líder se você é o primeiro que perde a linha quando está diante de um grande desafio? O primeiro que fala duro com uma pessoa que está saindo do eixo. Ao invés de dar o exemplo e manter a serenidade. Impossível. Agora, como é que você vai fazer tudo isso sem um treino adequado? Percebe? Como é que você vai ser um bom pai de família, um bom filho? É uma loucura. Então, assim, tudo isso está na base. A meditação, o treino da mente está na base da sociedade. Está na base da sociedade. Né? Então, se você meditar, você vai ter menos flutuações de humor. Logo, os nossos relacionamentos, de uma maneira geral, vão melhorar. E se os relacionamentos melhorarem, nós diminuiremos o nosso estresse e tensão. A gente gosta disso, gosta ou não gosta? E aí eu vou deixar de presente a minha última imagem para vocês, antes de abrir para as perguntas. Tudo bem? Olha que demais. Agora eu espero que vocês entendam de uma maneira visual a importância da meditação. Todos nós lutamos para a redução do estresse, como você colocou. É ou não é? De alguma maneira, a gente diz, o Rio me estressa, o metrô me estressa, o trabalho me estressa, minha família me estressa, meu relacionamento me estressa. Nós gostamos, entre aspas, dessa palavra. É como se ela solucionasse o nosso estado, como se ela revelasse o nosso estado mental confuso e quanto nós não estamos envolvidos com ele. Mas vamos ver o que acontece. Do lado esquerdo, né, aqui, vocês estão vendo do lado direito, representa a nossa mente. Aquilo que nós desejamos. Do lado direito, o mundo. As coisas que acontecem. Tudo bem? Mente, mundo. Aqui no meio, tem uma cordinha. Uma cordinha. Nesse momento a cordinha está como? Tensa ou frouxa? Frouxa, tranquila. É ou não é? Mente, mundo, estamos neutros.
Supondo que isso aconteça, o que significa isso? Desejamos alguma coisa e alguma coisa aconteceu. A corda está tensa ou está frouxa? Está frouxa. Vambora, pra cá. O que significa isso? Algo aconteceu inesperado, mas nós gostamos. A corda está tensa ou está frouxa? Está frouxa. Ou seja, não tem tensão. Não tem tensão, não precisa treinar a mente, tá certo? É isso que acontece o tempo todo? Não. Às vezes a gente deseja uma coisa e acontece outra, completamente diferente. Tensão. Às vezes algo muito desagradável aconteceu e a gente não consegue lidar com isso. Mais tensão. Só que muitas vezes o que aconteceu do lado de cá é irreversível. Uma perda, um fim de um relacionamento, uma guerra. Nós cariocas sabemos disso, sim ou não? Como é que era essa cidade 10 anos atrás? Estado civil, estado de guerra o tempo todo. Olha a tranquilidade que nós estamos vivendo. Vai durar para sempre? Agora nós estamos assim, no futuro, em algum momento isso vai estourar. Né? A questão é, aquilo que aconteceu e é irreversível, se eu quiser reduzir a tensão, onde é o único ponto que eu posso mexer? Aqui. Hoje eu paro e aumento a tensão através de raciocínios inadequados. Ah, porque fulano é isso, porque o mundo é isso, o mundo é cruel, ninguém me respeita, lá, 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 lá. À medida que eu treino a mente e começo a aprender a partir do treino regular a lidar com isso de uma outra maneira mais construtiva, então eu passo a ter o poder de reduzir a tensão. E esse é o nosso dia a dia. Ou seja, a próxima vez que você entrar no metrô às 7 da manhã com os outros 200 passageiros, você pode pensar verdadeiramente, oba, que ótima oportunidade para praticar. Talvez no início você não consiga, mas aí você vai dizer, olha como eu preciso treinar a minha mente regularmente, para que eu aprenda a lidar com esses fatos da vida, que são inúmeros, de uma maneira construtiva e serena. Olha que vantagem competitiva. A gente gosta tanto disso, né? Diferencial no currículo. Qual é o seu diferencial? Eu me mantenho sereno ante a crise. É ou não é? É um diferencial ou não é? Capacidade de superar crises com serenidade e criatividade. Criatividade, de uma mente serena, certamente brotarão soluções boas rapidamente. E se essas soluções não forem tão boas, rapidamente a gente vai achar uma nova solução. Porque a gente não tem peso mental, não tem ansiedade, não tem tensão. De novo, se treinarmos. E se treinarmos, e tudo isso acontecer, né? Menos flutuação de humor, melhores relacionamentos, menos estresse, a nossa vida melhora ou piora? Acabou. Então você, talvez nesse ponto, esteja se perguntando por que você ainda não começou a meditar regularmente. Eu faço a mesma pergunta. Perguntas. Posso fazer primeiro? Por favor. Nós todos, me parece que nós todos, desculpa. Alô? Tá certo. Na realidade, uma maneira bem bacana da gente perceber isso, e aí talvez trazendo de volta para onde a técnica vai de fato te ajudar, essa nuvem, do ponto de vista do treino da mente, ela está aqui. Então assim, em essência, a nossa mente é clareza e sabedoria. Só que essa clareza e essa sabedoria está completamente nublada pelos nossos estados mentais negativos. Talvez você colocou o medo como sendo o seu maior desafio. Mas esses desafios são diferentes. Para uma outra pessoa é ansiedade, para outra pessoa é pânico, para outra pessoa é orgulho, para outra pessoa é o desejo incessante por qualquer novidade. Mas assim, o medo especificamente vem de uma atitude muito autocentrada, meio que assim, no sentido de não conseguir satisfazer os nossos desejos. Todos nós temos essa sensação. Todos nós temos essa sensação. Todo mundo quer que os desejos sejam satisfeitos, que tudo aconteça da melhor maneira possível. Algumas pessoas se preocupam um pouco mais com isso. E quero crer que essa questão do medo, ela vem muito, primeiro, do nosso lado, no sentido do desejo, e outro, o que vai acontecer. Então, de novo, esse medo gera uma ansiedade. Então, à medida que você pratica a meditação regularmente e entende que tem condições de
diante de qualquer fato da vida, agir de uma forma construtiva, esse medo vai reduzir quase que naturalmente. Eu posso te dizer de uma experiência muito, muito particular. Eu tinha um medo histórico de escuro. Mas não era um medinho de escuro. Acho que a gente nunca fez nenhum tratamento a esse respeito, mas assim, era um pânico de escuro. Isso até a idade adulta, lá em São Paulo mesmo, para você ter noção do que era o meu medo de escuro, acho que talvez vocês não lembrem, mas a maior parte das pessoas aqui lembra do apagão, sim ou não? Eu percebi o apagão. Eu achei que estava escuro demais, olhei pela janela, e aí no caso do meu apartamento lá em São Paulo tinha uma vista longa, e eu saí ligando para as pessoas. Né? Primeiro em São Paulo, depois em Minas, depois liguei para eles, mas tá sempre. Falei, cara, apagou. Tamanho era o meu medo de escuro. Esse medo de escuro vem de novo, na minha opinião, por uma análise dessa insegurança de lidar com as coisas sempre com uma mente serena e construtiva. De repente, será que eu vou dar conta? Porque a gente pensa assim, será que eu vou dar conta como profissional? Será que eu vou dar conta como cidadão? Será que eu vou dar conta como monge? Será que eu vou dar conta como pai? Será que eu vou dar conta como líder comunitário? A gente pensa nisso. Então, enquanto a gente estiver preocupado com isso, de uma certa forma, se vai ser capaz e se vai ter o reconhecimento, isso vai estar trazendo a gente para esse espaço de mente confusa e negativa. À medida que você treina, né, o que acontece? Essa nuvem sai naturalmente, você não precisa atacá-la diretamente. Então, num determinado momento da minha prática, né, um dia eu acordei e falei assim, caramba, eu não tenho mais medo de escuro, esse medo simplesmente desapareceu. Era um medo ilógico, né? De novo, qual é a diferença entre o escuro e uma barata? Não tem. Então o medo ele é fruto de uma mente destreinada e que de certa forma tem grandes expectativas em relação a si e aos outros. E à medida que você treina a sua mente e percebe que você vai estar se tornando paulatinamente, de acordo com o treino, de acordo com o que você está obtendo, capaz de superar qualquer desafio, esse medo desaparece naturalmente, você não precisa atacá-lo. E aí? Alô? E aí a gente começa a ter sucesso na vida. Eu acho assim, a gente começa a ser feliz, porque de novo, o que é o sucesso? É lógico, felicidade, sem dúvida. Não é verdade? Sem então dúvida. assim, esse é um ponto muito legal da gente voltar sempre. Assim, será que tudo aquilo que eu estou fazendo está me levando na direção de ser uma pessoa mais feliz e benéfica? E ser uma pessoa que sofre menos? Se não, talvez vocês continuem fazendo escolhas erradas na vida. Percebe? Essa é uma visão espiritual. De novo, eu não estou falando de religião. Eu estou falando assim, se você quer ser feliz e se libertar do sofrimento e não está conseguindo isso, apesar do sucesso, apesar do dinheiro, apesar do reconhecimento, apesar das coisas, então talvez você esteja fazendo escolhas erradas. O que eu quero chamar como escolha errada? Não existe escolha errada ou certa, mas eu quero dizer o seguinte, ante ao seu objetivo, que é ser feliz e se libertar do sofrimento, talvez você esteja dedicando muito tempo para um determinado grupo de atividades e deixando de buscar algo que é, em essência, a verdadeira fonte de felicidade e a verdadeira ferramenta para te libertar do sofrimento. Porque, de novo, não tem nada de errado em ter dinheiro. É bom ter dinheiro? Sim ou não? Claro. Lógico! Eu queria ser trilhardário. Sim ou não? O problema é o que você faz com o seu dinheiro. Olha que maravilha você poder beneficiar várias pessoas, né? Ter uma fundação, permitir que várias pessoas tenham mentes serenas, ajudar diretamente as pessoas naquilo que elas precisam de uma maneira mais imediata, porque elas também precisam de alimento, de segurança, de saúde. Imagina ter dinheiro e poder usar esse dinheiro para beneficiar as pessoas. É bacana ser famoso. Olha o poder que uma pessoa famosa tem de chegar na televisão e dizer, eu faço meditação. A gente está vendo aí a novela. Acreditem, eu deixei de ser um guerreiro ninja. Antes da novela, eu passava na rua, as pessoas me confundiam com Hare Krishna, e uma vez, no top da confusão, a mãe falou, olha filhinho, um guerreiro ninja. Aí eu falei, eu sou um monge budista. Não pela mãe, tudo bem, ela podia ver um guerreiro, mas ensinar errado para o menino é uma maldade, vamos combinar. Agora a dúvida das pessoas é outra. É se eu sou um monge de verdade ou um figurante. Vocês acham que é brincadeira? Mas é verdade, é verdade. Duas situações aconteceram recentemente. Uma, eu faço um lanche na casa de uma praticante na Barra, perto da sala onde eu dou aula toda terça-feira.
E aí um dia ela me ligou e falou assim, estão filmando a novela das 7 aqui na porta, se prepara. Eu falei, bom, a única maneira de eu me preparar, eu sei, para ser eu, botei mais folheto na bolsa. É assim que eu me preparo. Mas não deu outra. Eu desci do carro, mas desci do carro. A pessoa falou, é a novela das 6 ou das 7? Eu falei, eu sou um monge de verdade, e folhetinho. Eu estava conversando com ela, passou outra com um cachorrinho e falou assim, é a novela das 6? Eu sou um monge de verdade. E semana passada eu estava em Juiz de Fora, semana retrasada, eu estava em Juiz de Fora, e aí do local que eu fico hospedado também, eu estava saindo, alguém entrou e falou, estão filmando Joia Rara aqui? Eu sou um monge de verdade e folhetinho. Então é legal ser famoso. Não que eu seja, mas eu digo assim, queria eu que as pessoas me reconhecessem, e esse é o motivo pelo qual um religioso deve se encorajar a ser identificado, porque a gente colocou a nossa vida à disposição das pessoas de uma maneira geral. Então não tem nada de vaidade. Muitas pessoas confundem, acham que porque você anda vestido de monge ou não anda vestido de monge, isso denota vaidade ou não vaidade. De novo, vaidade é o quê? Não é um estado mental? Você pode ser vaidoso mal vestido, porque é vaidoso porque é humilde. Olha que loucura. Mas acontece ou não acontece? Então assim, se você está vestido ou não, ou se você está mal vestido ou não, a vaidade é interna, ninguém pode dizer. Então é outra questão. Tudo bem? Acho que eu me estendi um pouco. Alguém tem alguma outra pergunta? Sim, por favor. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Por favor. Primeiro, o que você diz como regularmente, fazer meditação regularmente? Muito bom. Diariamente, pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia. E, por exemplo, uma pessoa que está interessada em fazer meditação, é muito difícil eu fazendo esse treino, eu já tinha feito alguma vez na minha vida que eu não me lembro em qual situação, tentando me concentrar sem pensar. É impossível, isso para mim é muito difícil, é muito difícil. Claro que você falou que com treino você consegue tudo mais, mas como você conseguiria alcançar esse estado de plenamente conseguir ficar sem pensar e se concentrar só nisso? Tá certo. Então só dando uma ajustada na sua pergunta, na realidade é sem pensar em outra coisa que não seu objeto de meditação. Porque nós fizemos a meditação respiratória, que o objeto é neutro e o objetivo é acalmar a mente. Mas na realidade, no budismo Mahayana, do qual a nova tradição Kadampa faz parte, isso antes de terminar eu vou falar um pouquinho, é só porque começar com a história do budismo ia entediar vocês. Então agora depois eu vou falar. Agora que nós já entendemos o benefício, depois eu vou dar o caminho todo, como é que chegou 2.600 anos até a gente. Mas no budismo Mahayana, do qual a nova tradição Kadampa faz parte, a meditação é o treino da mente. Então a gente efetivamente aumenta a nossa capacidade de amar, aumenta a nossa capacidade de desejar que os outros parem de sofrer, todos os outros, através de meditações e ensinamentos aqui. Então, por exemplo, nas nossas aulas, que acontece propaganda, na Tijuca, na Barra, no centro da cidade, bom, enfim, alguns de vocês já receberam os folhetinhos, né? Esse aqui, se não tem ali na saída. Então nessas aulas a gente dá esses ensinamentos e ensina como meditar em cada assunto. Então o assunto hoje foi a própria meditação, mas na realidade muitas vezes a gente vai falar como desenvolver paciência, como levar esse seu treino para o dia a dia, que é o tema da aula da semana que vem, né? Enfim, então a maneira de você fazer isso, primeiro, é você achar um método adequado. Nós somos um método adequado. Então, se você quiser experimentar e tentar levar para a sua casa. Segundo, é você, dentro desse método, perceber e cumprir o passo a passo corretamente. Por exemplo, muitas pessoas chegam e sentam para meditar. A nossa mente é, de certa forma, um trem desgovernado. Você vem treinando um monte de coisa ao mesmo tempo. Se você pensa assim, agora eu vou meditar, não vai funcionar. É como puxar a trava de segurança de um trem em alta velocidade. Por isso que não deu certo. Então, tenha um passo a passo, você entrar no clima, arrumar o seu ambiente de meditação, fazer um relaxamento, se preocupar com a sua postura. Depois de tudo isso, aí você começa a meditar. De preferência, no início, com uma meditação guiada. Então, por exemplo, no centro eu não trouxe nada porque
a ideia não era vender realmente. Mas no centro nós temos CDs com meditação, só meditação guiada, que cumpre um pouco esse papel do professor. Então você coloca e a voz vai dizendo, fica na postura correta, coluna ereta, observa a sua respiração. Então, com uma meditação guiada, você desocupa a sua mente dessa parte, digamos assim, de procedimento. Você simplesmente exercita. Então, eu acho que começar bem começado, com uma boa preparação e com alguém te guiando inicialmente, ajuda imensamente a você a progredir. E um outro ponto que é importante é a hora certa de meditar. A hora certa de meditar é qualquer hora do dia que você esteja desperto. Então, tem pessoas que já acordam de manhã, tomam banho, tomam seu café da manhã e saem para o trabalho bem dispostas, alerta. Esse é um excelente momento. Você faz essa meditação, a respiratória que seja no início, desenvolve essa paz mental e no final você diz, eu vou levar essa paz mental para o meu dia a dia. Vou tentar levar isso para o meu dia a dia. Cada dia você vai conseguir levar mais longe, por mais tempo, em situações que antes eram mais desafiadoras para você. Tem pessoas que o Tico e Teco ficam brigando até a hora do almoço, é ou não é? Vão falar assim, vai Tico, aperta o botão, não, Teco, aperta você. Não, então, de manhã não é um bom horário. Né? Então, à tarde, depois que você já fez a digestão do almoço, pode ser interessante. Ou normalmente essas pessoas que têm mais dificuldade da manhã são pessoas noturnas. Então, 10 horas da noite, 10 e meia da noite, elas ainda estão plenamente acordadas e a casa já foi dormir. Então, é um excelente momento. Então, nunca depois de refeição, porque uma refeição pesada, porque dá aquela lombeira natural, você vai sonhar com almôndegas vegetarianas e coisas do gênero. Porque, de novo, meditação é a mente serena e alerta. Isso é uma outra coisa que a gente vai ter que aprender. Hoje a nossa mente ou está serena e botada, está descansando, está relaxada, ou está alerta e agitada. Então nós temos que treinar a nossa mente a ser serena, tranquila e alerta, positiva, construtiva, diante de qualquer coisa. Então se você tomar a decisão correta, aplicar um método bacana, tiver uma pessoa conduzindo no início, apesar de não ser fundamental, eu acho que ajuda bastante. Como treinador mesmo. Nada, nada, nada. Rema, rema, rema. Depois você pega o seu ritmo, mas no início é importante alguém te orientando. Dá para fazer muita analogia entre o treino da mente e o treino do corpo. Você vê quão natural é essa questão. Tudo bem? Acho que é isso. Mais alguém? Posso fazer outro comentário? Pode. Obrigado, eu acho que ele é muito elucidativo e eu acho que talvez a gente possa pegar desse comentário uma conclusão bem interessante. Do tipo, de fato, não é necessário você praticar meditação para desenvolver esse tipo de característica. Tem pessoas que têm essa característica naturalmente, mas você sempre vai poder usar dessa técnica para desenvolvê-la se você não tem, ou para aperfeiçoá-la se você já tiver naturalmente. Então sempre é importante. E de novo, né? Quando é que a gente quer ser feliz? Quando é que a gente quer ter uma atitude serena e construtiva da nossa vida? Tudo bem? Então antes de encerrar, eu queria a permissão de vocês para contar então um pouquinho do budismo e tirar um pouco as dúvidas da questão mais religiosa mesmo da coisa. Você tem uma outra pergunta sobre meditação? O livro gratuito é www.budismomoderno.org.br. Tem versão em PDF e tem versão para os aplicativos de telefone e de tablet. E tem um website que estava nos slides também. Tem, ali é o site do centro, que tá no folheto, e o site da Nova Tradição Kadampa, porque assim, agora eu vou chegar lá, tudo bem? Então, o budismo nasceu com Buda Shakyamuni. A gente fala Buda, 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 mas Buda na realidade é um título que diz o desperto, aquele que despertou do sono da ignorância, que na maior parte é aquele sono que nós estamos vivendo, essa incapacidade de lidar com todas as coisas com uma mente construtiva e serena, né? Então, o budismo nasceu com Buda. Buda era um ser humano como a gente, com seus conflitos e tudo mais e desafios, e aí ele percebeu que na verdade ele era um príncipe, vocês já devem ter ouvido falar, o príncipe Siddhartha, então ele tinha todas as boas condições no palácio, mas ao andar na rua ele percebeu que aquela riqueza toda, aquela jovialidade se extinguiria um dia.
Ele via as pessoas envelhecendo, via as pessoas morrendo, via as pessoas adoecendo. Então ele falou, eu preciso superar todas essas coisas, eu preciso ter um estado mental que vá além dessas questões. Vocês entenderam por que eu preciso de um microfone de coisa, né? Porque é um monge italiano. Então ele praticou esse método e depois que ele saiu com essas realizações espirituais, ele compartilhou com as pessoas da época, amplamente. Buda deu 84 mil ensinamentos, ou seja, as técnicas budistas compõem 84 mil práticas para superar todo tipo de estado negativo e melhorar os nossos estados virtuosos. E para quem Buda deu ensinamento? Essa é uma boa pergunta. Ele deu ensinamento para os budistas? Não, né? Nem existiam naquela época. Ele deu ensinamento para as pessoas que, como nós, queriam ser felizes, se libertar do sofrimento. Então, há 2.600 anos atrás, quando isso aconteceu, ele passou essa técnica. E por que essa técnica é válida hoje na nossa sociedade? Os usos e costumes mudaram completamente, mas a ansiedade é a ansiedade. O medo é o medo. A raiva é a raiva. O amor é o amor. A compaixão é a compaixão. A paciência é a paciência. Ou seja, os 2.600 ensinamentos, os 84 mil ensinamentos, ou as 84 mil técnicas, são tão válidas hoje quanto eram há 2.600 anos atrás. E toda a tradição budista tem como base os ensinamentos de Buda, assim como toda a tradição cristã tem como base os ensinamentos de Cristo. As diferentes tradições cristãs têm a mesma base e diferentes práticas e apresentações. As diferentes tradições budistas também. Então, todos os budistas seguem os ensinamentos de Buda, têm algum nível de recitação de mantra, tem meditação e tem ensinamentos. As diferentes tradições enfatizam uma ou outra técnica. Então, vocês vão conhecer tradições budistas que têm como prática principal a meditação e esvaziar a mente. Outra, vocês vão conhecer, tem como prática principal a recitação de mantra. Outra, vocês vão conhecer, tem como prática principal fazer preces. Está tudo certo, está tudo dentro da prática de aprimoramento pessoal. A diferença é só a ênfase. E todas as tradições budistas e todas as tradições espirituais que possibilitam que as pessoas superem suas falhas e aumentem as suas qualidades são para nós, da nova tradição Kadanta, igualmente preciosos. É por isso que nesses encontros a nossa ideia é trazer para vocês aprimoramento espiritual, aprimoramento como pessoa, e não necessariamente questionar seus valores espirituais, religiosos. Tudo bem? Então, qual foi o caminho até a gente? Então, de Buda Shakyamuni, chegou de novo ao Tibete pelas mãos de um mestre chamado Atisha, no ano 1000, que fez uma apresentação muito simples e especial. Depois, em 1400, mais ou menos, teve um outro grande mestre numa linha ininterrupta chamada Jetsun Kappa, que demonstrou a importância de praticar, mas sobretudo ser um bom exemplo. Então, muito mais do que demonstrar poderes miraculosos, é mover pelo bom exemplo, pela capacidade de ser sereno, pela capacidade de ter uma visão mais ampla em relação aos demais, não só a si mesmo. Então, Jetsun Kappa fazia isso. Não tem outro sentido em você praticar que não em você se desenvolver para beneficiar os outros. Isso muito fortemente. E aí depois chegou então até os nossos dias o Geshe Kelsang Gyatso, que é o nosso guia espiritual, nosso mestre ainda vivo, mas já aposentado, como o Papa. Então, Geshe Kelsang Gyatso, só para vocês entenderem o que qualifica um guia espiritual, ele se ordenou com 8 anos de idade. Aos 20, ele já era um monge plenamente ordenado no Tibete, ele é tibetano, e ele estudou e atingiu esse estado de Geshe, que é como uma livre docência do budismo tibetano, como o Dalai Lama. Então, Geshe Kelsang Gyatso e Dalai Lama são pares, digamos assim, são dois líderes espirituais de igual peso, igual nível para os seus praticantes. Como o Dalai Lama ele foi expulso do Tibete pelos chineses e viveu 20 anos em retiro na Índia. Então ele pegou todo aquele conhecimento dele e aprofundou. E lá pelos anos 70, ele foi convidado então para ser professor na Inglaterra. Quando ele chegou na Inglaterra, depois de 20 anos de retiro e uma vida como tibetano, o que você imagina que ele viu? Uma cena para mim emblemática da chegada de Geshe Kelsang Gyatso na Inglaterra. Ele viu pela primeira vez na vida dele uma mulher loura. Diz que ele chegou no aeroporto e falou assim: que ser é esse? Acho que ele achou que estava vendo uma deusa ou alguma coisa assim. Então o que ele percebeu?
Ele percebeu que a maneira como ele praticava no Tibete, em tibetano, enfatizando o racional e tudo mais, era uma maneira que não seria de todo benéfica para um homem e mulher moderno ocidental. Tinha coisas que não funcionavam para a gente. Então ele manteve a pureza da apresentação dos ensinamentos de Buda, manteve a pureza dos ensinamentos de Buda e nos deu de presente essa apresentação. Por exemplo, a liberdade de praticar os ensinamentos de Buda sem necessariamente ter um vínculo religioso. Olha que beleza! É ou não é a nossa cara? Você pratica quando quer, se quiser, vai ser sempre bem-vindo e não tem nenhuma necessidade de compromisso. Outra questão, o seu compromisso efetivo é com você, com o seu aprimoramento. Lógico, se você está buscando se aprimorar pelo budismo Mahayana, independentemente de opção religiosa, é para que você se torne uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais benéfica. Mas, de qualquer maneira, isso é interior, ninguém nunca vai te cobrar esse tipo de postura. Enfim, essas e outras características. Então, tem um programa de estudo, né, que vocês podem conhecer no site, tem as práticas de meditação, que são as aulas introdutórias ou programa geral, que acontecem nesses espaços que eu já falei. E, lógico, nós somos uma religião. Então, à medida que a pessoa busca no budismo Kadampa uma religião, nós temos as nossas preces, temos estudos aprofundados, que também, de novo, são abertos a todo mundo. Mas o nosso principal objetivo, o nosso principal benefício é compartilhar essa questão da importância de treinar a mente para se mover, para se aperfeiçoar como ser humano e ser mais capaz de beneficiar os outros. Porque aí, para encerrar, então eu acho que eu já falei tudo. Sim, para encerrar, então, imagina, se você fizer a sua parte, né, no sentido de se tornar uma pessoa melhor e mais benéfica para o mundo, e a outra pessoa fizer a parte dela, e a outra pessoa fizer a parte dela, e esse bom exemplo contaminar as pessoas, que mundo que você vai passar a viver? Então isso é um pouco que eu vou contar agora da minha experiência pessoal para vocês entenderem o poder de um bom exemplo, como Geshe Kelsang Gyatso. Todos nós temos noção que estamos vivendo em tempos difíceis, sim ou não? As pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez menos espiritualizadas, cada vez mais materialistas, mais imediatistas. Eu olho e reconheço essas características em algumas pessoas. Mas na nossa tradição, todo trabalho é voluntário. Ninguém recebe nada, nem eu. Então, para que cada sala aconteça na Barra, na Tijuca, em Juiz de Fora, no centro da cidade, alguém tem que estar lá só porque quer propiciar para as outras pessoas um espaço de meditação, o professor tem que ir, os recursos têm que se juntar. Então, para que eu possa fazer o meu trabalho, para que eu possa ajudar as pessoas, normalmente em cada lugar tem 4, 5 pessoas completamente envolvidas sem nenhum interesse. Não só não ganham nada, como ainda pagam para fazer isso. Muitas vezes colaboram com a coisa da sala. Ou seja, isso é um mundo melhor ou pior? Então, se essas pessoas existem e estão fazendo alguma coisa e está aumentando, significa que se cada um de nós nos mover um pouquinho no sentido de beneficiar o outro, nos qualificarmos como pessoas, como seres humanos, de alguma maneira a gente vai ter o poder de efetivamente mudar o mundo, sem expectativa, sem pretensão, sem arrogância, simplesmente fazendo o seu trabalho, o que é possível e beneficiando as pessoas. Então, se a gente fizer isso, desenvolver esse espaço de paz interior, naturalmente nós vamos efetivamente criar um mundo de paz, que é diferente do que a gente espera hoje. A gente espera que a paz venha de fora, né? A gente quer a paz mundial, todo mundo quer, mas o que a gente tem de fato feito para isso? Então, se nós treinarmos regularmente e dermos um bom exemplo, levarmos isso para a vida, mesmo, de novo, sem pretensão, sem arrogância, sem megalomania, só fazendo a sua parte, você vai estar criando a paz mundial. É nisso que você vai estar trabalhando, um mundo melhor para você e para os outros. Tá bom? Então, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Tudo de bom para vocês.